seguidos quando eu tava na terceira série. E não é porque eu era custosa, não. Eu nunca fui, sabe? Sempre fui uma menina obediente, quieta, tranquila. Acontece que eu não aprendia. Aquelas coisas todas não entravam na minha cabeça, por mais que eu tentasse, por mais que eu chorasse, que eu gritasse, que eu pedisse ajuda, sabe? Eu não conseguia. Quando era na hora da prova, me dava um branco, me dava um nervoso, eu esquecia tudo e eu nunca conseguia responder. E os meus professores naquela época, ao invés de tentar me ajudar, né, ao invés de tentar me incentivar, não, eles zombavam de mim, eles me colocavam ainda mais para baixo, porque conforme eu fui repetindo, claro que eu fui ficando muito alta, muito velha para minha turma, né, os meus colegas eram todos menores e eu já estava mocinha, então tinha uma professora que ela ficava me comparando com os meus colegas, sabe, para me fazer bancar o ridículo mesmo. Nossa, olha a sua altura, olha fulano, tá pegando no seu joelho. E de tanto eles fazerem isso, os meus colegas mesmo se achavam no direito, ia na onda, né, já que os professores estão ali dando exemplo. Então, para mim, era cada vez mais insuportável ir para a escola, sabe? Dava no horário de levantar, de ir para a escola, para mim já era uma tortura, porque eu sabia muito bem o que eu ia enfrentar. Mas eu suportava aquilo tudo sozinha, porque o meu pai, ele sempre foi muito explosivo, sabe? E eu tinha medo de contar pra ele, e ele na escola e brigar, e depois os professores ficar ainda mais com marcação pra cima de mim. Então eu tentava aguentar aquilo ali sozinha, e eu pensava assim, uma hora eu vou conseguir, uma hora eu vou aprender, isso vai passar, mas essa situação cada vez só piorava. E o dia que eu desabei, que eu não suportei aguentar calada, foi um dia que teve prova de matemática. Nessa época, era um professor homem que eu tinha. Ele deu a prova para todo mundo. Eu fiquei ali um tempão, sabe, lendo, tentando me concentrar, tentando responder. E se eu já não era boa em nenhuma matéria, imagina só matemática, né, que já é normal as pessoas terem dificuldade. E quando o professor passou para poder recolher as provas de todo mundo, a minha estava em branco. Eu não tinha conseguido fazer nada. Ele virou para mim num tom de deboche e falou assim, pode pesquisar no caderno, pode olhar, vou te dar uns minutos a mais. Eu sei que nem mesmo assim você vai conseguir responder. Nisso ele foi sentar na mesa dele, me deixou com a minha prova, mas ele foi rindo, sabe? Ele olhava para mim rindo. Então, mesmo assim, eu não consegui, mesmo pesquisando no meu caderno, eu não consegui, porque ele debochou, ele zombou tanto de mim que eu fiquei nervosa. Eu não conseguia ler, sabe? Eu olhava ali no meu caderno, eu não conseguia ler o que estava escrito ali. E eu fiquei uns minutos com essa prova e tentando, eu comecei a chorar de desespero, até que por fim eu vi que eu não iria conseguir. Então eu levantei, fui lá, entreguei a prova para ele e falei assim, professor, eu não consegui. Gente, quando ele pegou aquela prova, ele saiu mostrando para a sala inteira que eu era mais velha, que eu não tinha conseguido responder, que a prova estava em branco, que eu mal assinei o meu nome. E depois de muito zombar de mim, ele virou para mim e falou assim, olha, eu acho que, não sei não, viu, mas você vai ter que ir para a roça, trabalhar no cabo da enxada, porque a caneta, eu acho que a caneta não é para você mesmo não. Nesse dia eu não suportei, sabe? Foi muita humilhação. Os meus colegas tudo rindo de mim, tá? Eles eram bem mais novos que eu, mas o professor estava ali incentivando aquilo. Naquele dia eu cheguei em casa assim, ó, aos prantos de choro, mas eu chorava tanto, mais tanto. E a minha mãe querendo saber o que tinha acontecido, e eu nada não, mãe. E a minha mãe, como assim? O que aconteceu? O que te fizeram? Te fizeram alguma coisa assim? Eu só chorava. Até que por fim eu contei pra minha mãe o que aquele professor tinha feito comigo, e eu contei pra ela também que já tinha um tempo que acontecia esse tipo de coisa comigo na escola. Nossa, minha mãe, ela chorou, ela ficou nervosa. E quando meu pai chegou à tarde do serviço, ela foi logo contar pra ele. O meu pai, ele cuspia marimbondo, meu pai gritava tanto dentro daquela casa. História a vontade dele era sair atrás desse professor, mas já tinha passado o horário de aula, sabe? A escola já não deveria nem estar aberta mais. Meu pai falou assim que mal podia esperar passar aquela noite para ir na escola no outro dia, tirar aquela história limpa. No outro dia lá fomos nós, eu, meu pai e a minha mãe. Meu pai já chegou lá, já descascando a diretora, chama aquele professor, a gente vai ter que resolver quem ele pensa que é para ele humilhar a minha filha desse jeito. E a diretora chamou o professor. Mas, gente, na minha cara, ele negava tudo. Ele falava assim que era mentira minha, ou que não, que provavelmente eu teria entendido errado, sabe? Desse jeito. E eu falava para a diretora, não, eu não entendi errado. Não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu com outros professores. Eles zombam, eles acham graça, né? Por eu ter reprovado tantas vezes na mesma série. E o meu pai, ele queria enforcar aquele homem, sabe? A minha mãe custou conseguir conter o meu pai.
E a diretora, vendo que o meu pai estava muito furioso, ela falou assim pro professor: professor, sendo verdade ou não, pede desculpa logo para ela, para a gente evitar a confusão, ou seja, para a gente se livrar desse homem, né? Não seria de coração. E o meu pai estava muito nervoso, sabe? Meu pai falava assim para ele: não chega perto de mim não, não chega perto de mim não. Naquele dia, meu pai me pegou pelo braço e me tirou daquela escola. E ele nunca mais me deixou colocar os pés ali naquela escola. Eles me transferiram e a escola nova que eu cheguei, gente, é muito engraçado, sabe? Parece até ser um ambiente. Quando eu cheguei lá, eu já senti outra vibe. Eu já me senti completamente acolhida, sabe? Um ambiente muito mais leve, não tinha aquele clima pesado que era na outra escola. E com pouco mais de 2 semanas que eu estava naquela escola nova, a professora mandou chamar a minha mãe e aconselhou a minha mãe a me levar em uma psicóloga. E foi quando a gente descobriu que eu tinha, na verdade, dislexia. E não que eu era burra, que eu era retardada, né? Da forma que os outros professores falavam pra mim na outra escola. Eu era novinha, eu tava com 12 para 13 anos, mas eu lembro exatamente o alívio que eu senti, sabe? Porque toda a vida eu estudei naquela primeira escola, né? Eu entrei lá no jardim e fiquei até a 3ª série. Então, a vida inteira eu escutei que eu era burra, que eu não aprendia, que eu era isso, que eu era aquilo. E agora sabendo que não, que eu tinha um problema, que eu não era burra e que tinha tratamento para aquele meu problema, nossa, eu me senti muito mais aliviada. Hoje eu sou formada, eu sou pedagoga e eu me formei um pouquinho atrasada, né? Porque eu reprovei algumas vezes, mas o importante é que eu consegui. E no dia da minha formatura, uma coisa que eu prometia para mim mesma era que eu jamais seria uma profissional igual aqueles professores que eu encontrei na outra escola. Já quero começar falando que eu vou contar a minha história aqui para servir de alerta, para deixar uma lição. Não é para romantizar e nem muito menos para incentivar ninguém a nada, tá bom? Quando isso aconteceu comigo, eu tinha 13 anos só. E foi assim, um dia eu saí para fazer caminhada com uma amiga minha, né? E a gente andou. Depois de muito andar, a gente começou a sentir sede. E aí eu falei para ela assim: vamos parar naquele supermercado ali, tomar água? Ela falou assim: vamos embora. E a gente foi, né? Nisso eu entrei naquele supermercado, fui direto pro bebedouro e comecei a tomar água. Quando eu comecei a tomar água, chegou um rapaz que trabalhava no supermercado de repositor e ficou ali parado me olhando tomar aquela água, esperando, né, para poder tomar água também. E eu tomei muita água porque eu tava morrendo de sede. Quando eu terminei, ele olhou para mim e brincou assim: nossa, você quase acabou com a água do supermercado. A gente sorriu um pro outro e eu fui embora para casa. No dia seguinte, eu recebo uma mensagem daquele rapaz no meu WhatsApp. E até hoje eu não faço ideia como que ele conseguiu o meu número de telefone. E ele começou a me elogiar, a falar assim que ele tinha ficado muito encantado, que ele queria muito namorar comigo. E aquele rapaz, ele era bem mais velho que eu, ele já tinha 18 anos. Por isso eu disse que é um alerta e uma lição. E eu comecei a entrar na dele, sabe? Comecei a ficar encantada também. Até que um dia, já tinha-se alguns dias que a gente estava conversando por mensagem, ele cismou que queria me encontrar pessoalmente. Eu vou ir perto da sua casa, você dá um jeito para a gente poder se ver. Como eu era pra frente, sabe? Como eu era custosa, eu falei: não, pode vir que eu dou um jeito, a gente se encontra. Quando foi no sábado bem cedo, eu levantei e falei assim: mãe, eu vou ali na casa da minha amiga, que no caso era a minha vizinha. Minha mãe falou assim: não, então tá bom. Eu subi, vesti uma roupa e fui. Cheguei na casa da minha amiga, falei assim: Dani, eu tô indo ali na esquina encontrar um menino. Se a minha mãe vier aqui me procurar, por favor, fala pra ela que eu tô no banheiro, que eu tô fazendo qualquer coisa, mas não conta que eu saí. Ela: não, então tá bom. E eu fui. E, gente, eu cheguei lá, eu sentei na calçada na esquina e fiquei conversando com ele, sabe? Tipo, tinha um tempo que a gente tava ali, mas só conversando, não tinha rolado nada. Até que alguns minutos depois, a minha mãe chega e me vê conversando com aquele rapaz e começou a fazer um escândalo, mandando eu ir pra dentro, me xingando, falando assim que eu era mentirosa, que eu era sem vergonha. E eu entrei. O que aconteceu? Como eu demorei, a minha mãe foi na casa da vizinha ver o que eu tava fazendo. E ao invés da minha amiga, né, falar que eu tava no banheiro ou inventar qualquer coisa, como eu pedi pra ela, não. Falou assim que eu saí. Foi onde a minha mãe saiu atrás de mim e me encontrou com aquele menino. E aí, quando ela chegou dentro de casa, ela me deu uns tapas, sabe? Começou a falar e pegou o meu celular para poder ver as nossas conversas. Só que não tinha nada demais. Tudo que ele falava ali era que ele estava encantado, que ele sentia vontade de me namorar. A gente não conversava nada demais.
E a minha mãe, ela começou a me perguntar, sabe? Ela ficou assim muito nervosa. E nessa época, gente, os meus pais, eles eram muito rígidos comigo. Com os meus irmãos homens, até que não. Mas comigo, meu Deus do céu. E mesmo no meio, sabe, daquele nervosismo, já tinha me dado uns tapas. A minha mãe perguntou assim pra mim se eu realmente queria namorar aquele menino. E eu falei assim, ai mãe, eu quero, ele gosta de mim, eu gosto dele. E, gente, só tinha uma semana que a gente se conhecia. Olha só, fica mais um alerta aí. Conheça primeiro as pessoas antes de já ir se envolvendo. E a minha mãe disse assim, olha, quando seu pai chegar, a gente vai conversar e vai ver o que vai acontecer. Nisso, a minha mãe até ligou para o menino do meu telefone, sabe, para o rapaz que eu estava conversando, conversou com ele e ele se mostrou muito respeitoso, falou assim para minha mãe que gostava de mim, que me respeitava e que queria ir lá em casa conversar direitinho com os meus pais, Canal do sabe? YouTube Era Como Uma se Vez ele por Maria realmente Angélica. tivesse as melhores das intenções do mundo, mas vai escutando. Nisso, meu pai chegou, eles conversaram lá e eles decidiram me deixar namorar. Porque a minha mãe falou assim que ela tinha medo de me proibir, de ficar pior, né? De eu ir tentar fazer as coisas escondido e acabar fazendo merda. E a gente começou a namorar. O problema é que depois que a gente começou a namorar, que ele colocou as asinhas pra fora, que ele começou a mostrar o que de verdade ele queria comigo, né? Porque toda vez que a gente ficava sozinho, toda vez que a gente se encontrava, ele começava a passar a mão em mim, vocês sabem de que forma, né? E começava a me pressionar, querendo ter relação comigo, querendo ficar de qualquer forma. E eu falava que não, que tinha pouco tempo que a gente estava junto e que também eu era muito nova, eu nunca tinha feito nada daquilo. E eu não achava que era a hora. Eu falava para ele assim, não, calma, vamos com calma, eu não estou preparada, eu sou muito nova, não é a hora ainda. Mas ele me pressionava, ele falava assim que ele necessitava daquilo porque ele é homem e homem não pode ficar sem fazer isso. Olha só para vocês terem a noção do quanto ele me manipulava, né? Já que ele era bem mais velho e bem mais experiente que eu. E toda vez que a gente se encontrava era da mesma forma, toda vez. Até que um dia ele dormiu na minha casa. Claro que os meus pais estavam, né? Eu dormi no sofá e ele dormiu no meu quarto. Só que no dia seguinte, os meus pais, eles saíram para fazer compra e a gente acabou ficando sozinho. E ele aproveitou, né? E começou a insistir, até que eu acabei cedendo. Só que tem um porém. Eu cedi, mas como que eu vou explicar aqui sem falar? Fizemos várias coisinhas, mas o ato final, se é que você me entende, a gente não fez. Mas eu era tão imatura, tão infantil, que na minha cabeça, pra mim, tinha rolado. Pra mim já era aquilo ali, sabe? Eu achei que eu tinha perdido, que eu não era moça mais, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça, ainda me culpando depois por causa disso. Passou uns 5 meses que a gente estava namorando, estava quase completando os 6, quando ele decidiu terminar comigo. Ele falou assim que estava indo embora para outra cidade, que ia fazer faculdade, blá blá blá, mas depois eu descobri que era tudo mentira. Que ele inventou aquilo só porque ele queria terminar comigo mesmo. Afinal, eu acho que ele tinha meio que conseguido, né, o que ele queria, ou não, ele terminou porque ele viu que comigo ele não ia conseguir de fato o que ele queria. Eu sei que a gente acabou ali. E aí o tempo foi passando. Quando eu fiz 15 anos, eu comecei a namorar um outro rapaz. Só que esse era bem diferente, sabe? Ele era muito certinho com as coisas, o nosso namoro era bem certinho. E aí um dia eu criei coragem e contei pra ele tudo que tinha acontecido com esse outro menino, né, com o meu primeiro namorado. E ele me aconselhou, ele disse assim, olha, eu acho que você deveria contar pra sua mãe. Acho que você deveria conversar, se abrir pra ela, porque até então os meus pais não sabiam disso. Mas eu tinha muito medo, eu falei pra ele, não, eu não tenho coragem de contar pra minha mãe. Mas ele me aconselhava, ele falava assim, eu acho que é o melhor. Até que a única coragem que eu criei foi de escrever um texto contando detalhes do que tinha acontecido e mandei pelo WhatsApp para minha mãe enquanto ela dormia. Quando foi no outro dia bem cedo, a minha mãe acordou, leu aquele texto e veio no meu quarto se desmanchando em choro. A minha mãe chorava tanto, mais tanto, e ela perguntou, filha, tudo que está escrito aqui é verdade? Falei, sim, é, mãe. E eu também morrendo de medo. A minha mãe não conseguiu falar mais nada, sabe? Ela saiu do meu quarto, fechou a porta, chorando ainda. E eu fiquei ali morrendo de medo, de preocupação, sem saber o que ia acontecer, né? Achei que a minha mãe ia me bater. Passou um pouco, a minha mãe voltou para o quarto e falou assim, filha,